Fala galera, eu sou o PV, professor de Biologia, e a gente está aqui para falar sobre patologia, que é uma matéria que cai todo ano nos vestibulares de medicina aqui do Espírito Santo. E você tem que saber estudar para você conseguir dominar essas questões. Bem, você já deve estar careca de saber que o curso de medicina é um dos mais concorridos quando a gente fala de vestibular. E para você superar essa concorrência, você precisa direcionar os seus estudos de acordo com as principais características do seu vestibular foco. E a melhor forma de você fazer isso é com o GamaGol. É a única ferramenta que traça um caminho totalmente otimizado e eficiente de acordo com as suas principais dificuldades, de acordo com as principais características do seu vestibular. Se você quiser entender como funciona o GamaGol, vou deixar o link aqui na descrição e corra lá porque as vagas estão acabando. A gente começa falando que, apesar dela cair todo ano em todos os 4 vestibulares de medicina particulares aqui do estado, a gente tem uma recorrência diferente em cada uma delas. Então a gente começa com a liderança disparada que é a EMESCAN, cara. Patologia cai em mais ou menos 15% das questões de biologia da EMESCAN em todos os vestibulares. Isso quer dizer que chega a cair 6, 8 questões sobre esse assunto na prova. Daí a gente vem para o UVV, que cai mais ou menos 10 a 12% da prova, também com um número muito legal de questões, chegando a aparecer em 3 ou 4 questões por prova da UVV. E aí vindo para as que caem um pouco menos, que são Multivix, cai mais ou menos 10%, e na UNESC, que cai mais ou menos 5 a 6% das questões. Apesar disso, ela sempre aparece todo ano. E o que é patologia? Patologia é basicamente a interação das doenças parasitárias com o ser humano. Então aqui a gente não está falando de doença tumoral, como é o câncer, a gente não está dizendo de doença autoimune, como é vitiligo, por exemplo, a gente está falando de doenças causadas por parasitas, vírus, bactérias, protozoários e fungos. Ou vermes também, que entra junto nessa história de patologia. Para você entender como você tem que estudar para essa matéria, segue esse meu roteiro. Tem basicamente 3 coisas principais que você precisa saber para resolver toda a questão de patologia. A primeira delas é qual tipo de organismo causa, se é um vírus, uma bactéria, um protozoário, um fungo ou um verme. Isso vai definir a forma de tratamento dessa doença. Cada tipo de organismo desse tem uma forma de tratamento diferente, antibióticos que são específicos a eles, ou às vezes nem adianta introduzir antibiótico porque não vai funcionar, como é o caso dos vírus. Então, para você saber o tipo de tratamento correto para a doença, você precisa saber o tipo de organismo que causa ela. Tudo bem? A segunda coisa que você precisa saber é o tipo de contaminação que a doença tem. Isso vai interferir em todo o ciclo de vida da doença, como ela vai invadir o seu corpo e como ela vai progredir no seu corpo a partir desse local de invasão. Existem basicamente 4 tipos de contaminação de doenças parasitárias. Se liga, a primeira é a fecal oral, aquela famosa doença do cocô na boca, quando você pega alimentos contaminados por esgoto ou água contaminada por esgoto, trazendo focos dessa doença, ou ovos, ou enfim, vírus e bactérias que estão encistadas. Tudo bem? Essas doenças, elas têm um padrão de sintomas mais voltados ao sistema digestório, obviamente, porque esse é o local de entrada. A gente também tem doenças chamadas de contaminação salivar, que são aquelas como, por exemplo, o coronavírus, que entram através de secreções salivares, aí entrando em contato com nossas mucosas, mucosa da boca, do nariz ou do olho, e que atacam diretamente o nosso sistema respiratório. Por isso também são transmitidas para outras pessoas pela saliva. Tudo bem? Então, fecal oral a primeira, salivar a segunda. A terceira é um conjunto de doenças que tem contaminação vetorial. São aquelas doenças levadas por outros organismos, como é o caso da dengue, zika, chikungunya, que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Todo mundo já ouviu falar bastante sobre isso e tem incidência muito alta aqui no Brasil. Tudo bem? Essas doenças, elas invadem diretamente a corrente sanguínea e por isso elas geralmente atacam o conjunto do corpo da pessoa de uma vez só. Elas dificilmente exibem padrões de sintomas que são localizados em alguma parte do corpo. Beleza? Para a última, então,
que é a doença de contaminação sexual, ou as ISTs, como são chamadas hoje. Essas doenças, elas em geral têm como principal forma de contaminação a relação sexual sem uso de preservativo, apesar de qualquer contato de mucosa sexual poder ter a transmissão. Então sexo oral também pode ter transmissão, né? E não só com penetração, mas enfim, elas costumam atacar diretamente o sistema reprodutor e podem se expandir para outras partes do corpo depois disso. Primeiro que eu falei com vocês é que você precisa saber o tipo de organismo que causa a doença. Você também precisa saber o tipo de contaminação da doença. E em terceiro e último lugar, o que você precisa saber é o padrão sintomático da doença. Se ela exibe sintomas locais, ou seja, só no órgão de entrada, seja ele sistema digestório, respiratório ou circulatório, ou reprodutor, né, como a gente falou nas ISTs, ou ainda se elas têm um sintoma sistêmico. O que é sintoma sistêmico? É quando uma doença ela invade sua corrente sanguínea. Invadindo sua corrente sanguínea, ela consegue chegar a todas as regiões do seu corpo. Então, nisso ela vai te causar febre, ela pode te causar aqueles pontinhos vermelhos ao longo do corpo, porque ela está chegando em todas as regiões ao mesmo tempo. É lógico que essas doenças de padrão de sintoma sistêmico são muito mais perigosas para a pessoa e, em geral, são as doenças que podem levar à morte. As doenças de sintomas locais são doenças que costumam ser mais brandas e que não costumam progredir para outras regiões. Por isso, oferecem pouco risco de vida para as pessoas. Tudo bem? Então, foca nesses 3 pontos que você vai se dar muito, muito bem nessas provas. Eu vou te falar um segredo agora no final, só para você que ficou até o final, hein? Na prova da EMESCAN eu falei que patologia cai em mais ou menos 15% das questões, mas isso a gente está falando só da prova de biologia. A gente ainda tem 5 questões na prova da EMESCAN de atualidades que caem completamente voltadas para a biologia. E elas geralmente trazem muitos assuntos de patologia também nas questões. Então fica ligado que, sabendo patologia do jeito certo, você pode garantir até 10 questões na prova da EMESCAN. Isso é muita coisa, cara. E a gente vai continuar discutindo sobre patologia aqui nos comentários, então deixa lá a sua pergunta para interagir com a gente. E não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com quem também vai fazer vestibular de medicina aqui no Espírito Santo. Beijo! É melhor você ama você mesmo, vai. Hã? Vai. Ui. Juro que eu tô preparado, velho. Vai, reunião, ó. Já tá atrasado já. Vai.